Convidar padrinhos somente para ganhar presentes não é interessante. O que você precisa entender é o sentido de se convidar um casal de padrinhos. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado. E transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. A escolha dos padrinhos e madrinhas tem se mostrado uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo prazerosa, já que são pessoas que você admira e quer que acompanhem sua vida de casal. São eles as pessoas que, juntamente com os noivos, vão embarcar nessa jornada de ansiedade e planejamento até o dia do sim. Mesmo já tendo em mente as pessoas a convidar para essa missão, os noivos se deparam com dúvidas que parecem simples, mas deixam em situações muitas vezes difíceis de resolver. Eu sou a Fernanda Leão e esse é mais um episódio do Agora e para Sempre, que traz para você que nos acompanha e que está enfrentando esses dilemas um pouco mais de informação e conhecimento através da nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino. Seja bem-vinda, Sá! Obrigada, Fernanda. Olá, minhas noivinhas. Nesse episódio de hoje eu te confesso que estou um pouco curiosa para ver a reação das noivinhas aí com esse assunto, viu? Porque é um assunto bem polêmico, muita gente diverge um pouco das opiniões, mas existem regras e existe uma etiqueta certa para os padrinhos e madrinhas, né? Sá, vamos começar então pela pergunta mais básica. Eu sei que você gosta das coisas bem explicadinhas. Como começou a figura do padrinho e da madrinha nos casamentos? A origem da figura dos padrinhos, ela varia muito de cultura para cultura. Mas uma das versões da história é que ela tenha começado na Roma Antiga. Olha que curioso, Fernanda. Diz que os casais subiam ao altar juntamente com os noivos, vários casais vestidos iguais aos noivos, para espantar os maus espíritos, para que eles não amaldiçoassem os noivos. Olha que curioso. Daí já na Idade Média, já mudou um pouco essa versão de padrinhos, né? O noivo, a noiva ficava ao lado esquerdo do noivo no altar, para o noivo ficar com a mão livre, com a mão direita livre, para poder empunhar a espada se caso alguém quisesse roubar a noiva. Sim, roubar a noiva. Olha só. Daí, como que surgiu a figura do padrinho? O noivo precisava ficar um pouco mais relaxado, mais tranquilo na cerimônia, né? Mais focado, digo assim, né? Então, ele colocava um guerreiro de confiança do lado para que cuidasse do casal durante a cerimônia. E surgiu o primeiro padrinho, né? Olha só! E a madrinha era mais uma dama de honra que acompanhava do lado da noiva para cuidar do cabelo, do vestido, do buquê dela. Então, aí é mais ou menos a figura do primeiro casal de padrinhos, né? Já na Idade Moderna, né? A figura dos padrinhos já veio com uma outra referência, né? No casamento civil, na verdade, se precisa de 2 testemunhas maiores de 18 anos. Então, não necessariamente precisam ser um homem e uma mulher, podem ser 2 homens, né? Precisa ser um casal também. Obrigatoriamente seriam 2 pessoas, mas normalmente as pessoas colocam 2 casais, né? Um casal de cada lado. Já na Igreja Católica existe um pouco mais de normativa em relação aos padrinhos. Com o Concílio de Trento, o sacramento do matrimônio foi instituído e com ele algumas regras e nela também a instituição dos padrinhos. E o que seriam os padrinhos no sacramento do matrimônio? É um casal que vai acompanhar a vida dos noivos, dos recém-casados, mas de uma forma mais espiritual, uma forma mais de aconselhamento. É um casal com que eles possam se espelhar ou se inspirar. E quanto tempo antes eu devo convidar os padrinhos? O quanto antes, Fernanda, melhor para eles poderem se programar. Principalmente se eles morarem longe do local do casamento, porque eles vão ter que reservar hotel
programar férias, porque provavelmente eles vão ter que ficar alguns dias fora do trabalho ou da escola das crianças. Então, quanto tempo você puder dar essa programação para eles, é melhor. Mas eu diria de 8 a 6 meses antes, pelo menos, porque um casamento a gente começa a organizar, em média, 1 ano antes. Então, vamos partir desse princípio, que 1 ano antes você já sabe a data e você já tem em mente quem serão os seus padrinhos, então, pelo menos, já reserve a data com eles para que eles possam se programar. Daí, depois, você manda o convite oficial, que, na verdade, tem que ser feito pessoalmente pelos noivos. Os únicos que têm que ser convidados pessoalmente são os padrinhos. Os outros convidados, não necessariamente, você não precisa entregar o convite para todo mundo. Você pode pedir para os pais ou para alguém que mora perto, ou mandar até mesmo para o correio. Mas os padrinhos você precisa fazer uma visita pessoalmente, o casal junto e convidá-los. Isso é bem de praxe. Ô Sá, e existe uma moda atualmente que as pessoas dão presentes ao convidar os padrinhos. Eu preciso necessariamente presenteá-los? Não, necessariamente você não precisa, né, Fernanda? Porque, na verdade, quem é presenteado são os noivos. Mas é um gesto de carinho, é um gesto de afeto a eles, que você está mostrando para os seus padrinhos o quanto eles são importantes dentro do casamento, dentro do seu casamento. Então, não é uma tradição, mas tem se tornado cada vez mais uma tradição, né? Talvez daqui a um tempo isso se agregue à tradição também, né? Mas pode ser algo simples, algo que caiba dentro da sua verba. Não precisa ser nada luxuoso, nada caro, nada muito que você tenha que investir muito nisso, né? E também não é obrigatório, fica a seu critério se você quer presenteá-los ou não. E a gente tem visto jantares também, né? Eu preciso fazer um jantar para convidá-los, para entregar esse presente? Olha, não precisa. O jantar é uma opção para aqueles que não têm muito tempo de convidar 1 a 1. Como eu disse, tem que ser feito pessoalmente o convite. Mas ele funciona bem quando todos os padrinhos participam de um grupo de amigos que sempre saem. Então, fica uma coisa mais descontraída, você consegue reunir todos os seus amigos que já têm o costume de se reunir para fazer o convite oficial, então fica bem legal. Agora, se eles não são pessoas que se convivem ou se conhecem, então não fica muito interessante, porque ele só vai se sentir mais um entre vários, ele tem que se sentir especial. Então é importante que você fale individualmente. Mesmo fazendo o jantar, é interessante que você converse nesse jantar individualmente com cada casal e cumprimente eles, expresse o seu apreço por ele. Então não pode ser assim nada genérico demais, porque a intenção de você ter um padrinho no seu casamento não é um número, ou não seria para ganhar presentes. Essa intenção pelo menos não seria, né, a intenção que deveria ser. Sá, e no momento do convite aos padrinhos, como eu devo comunicar os trajes, a cor, o comprimento da roupa? Fer, eu acho que esse assunto é uma coisa que você pode deixar para um segundo momento. Logo que você vai fazer o convite para eles, você está mais confraternizando e convidando e não são assuntos práticos muito que você vai lidar com ele. Depois, num segundo momento, você vai informá-los disso. Uma forma mais sutil de conversar sobre esse assunto, né? E que seria bacana, e logo na primeira conversa vai acontecer se você fizer dessa forma, no próprio presente ou a lembrancinha que você der para eles, incluir uma paleta de cores, por exemplo, para a cor das madrinhas, se você quiser estipular a cor, claro, do vestido delas. Ou então a gravata do padrinho, se você quer a mesma gravata com o mesmo tom para todos os padrinhos, então que faça parte desse presentinho a gravata deles, né? Então seria uma forma de você tratar sobre esse assunto. E claro, se ela tiver, a madrinha ou o padrinho, alguma dúvida vendo esse presente, daí eles vão abordar o assunto e você esclarece. E se o casamento é temático, assim, ao ar livre, na praia, o presente dos padrinhos tem que combinar com esse ambiente?
Eu acho bem interessante, Fer. Por exemplo, no Destination Wedding, que daí os padrinhos já vão estar fora do seu local, né, da sua cidade, você também, e de repente é na praia ou é no campo, e esse presente pode ser alguma coisa que agregue na cerimônia. Por exemplo, tá? Se for ao ar livre, um dia bem de sol, calor, pode ser um leque bem bacana, ou um chapéu bonito para as noivas, né? Ou então pode ser, se for na praia, um chinelinho para o padrinho ou para a madrinha. Tem várias opções na internet que você encontra de presentes assim que tem a ver com o perfil do teu casamento, e fica bem bacana agregar também no presente, na lembrancinha dos padrinhos, né? E se eu decidir definir a cor das madrinhas, né, a cor dos vestidos das madrinhas e das daminhas, eu sou obrigada a fornecer isso a elas? Olha, deveria ser assim, Fer, porque toda vez que você exige algo de seus convidados ou seus padrinhos ou alguma coisa assim, você tem que pagar por isso. Não são eles obrigatoriamente que precisam arcar com esses custos. Mas o que nós vemos é que cada vez mais as próprias madrinhas vão em busca de pagar pelos seus vestidos de cores que as noivas escolhem, né? Mas é claro que para isso não ficar muito chato, né, constrangedor, porque às vezes você tem uma madrinha que não tem um poder aquisitivo tão alto e você escolhe uma cor que não tem em lugar nenhum, ela tem que mandar fazer o vestido. Muitas vezes é um vestido com uma cor que ela nunca mais vai utilizar, que ela não goste. Então, para que isso não aconteça, seria muito interessante que você fizesse primeiro uma conversa, tivesse uma conversa com todas elas. Então, você pode fazer uma sugestão, você pode fazer um grupo no WhatsApp, e daí você inclua suas madrinhas e discuta esse assunto lá nesse grupo. E fala do seu desejo, que você estava pensando em fazer assim, a cor que você estava pensando, o que elas acham. E daí, tendo esse feedback delas, você pode ver se você vai optar ou não. Porque também não adianta você ter a sua madrinha no dia do casamento incomodada porque teve que ou vestir uma cor que ela não gosta, ou colocar um vestido de um modelo que não combina com o corpo dela, ou até mesmo ter gasto horrores para ir para o seu casamento, né? Então, a ideia é que eles também se sintam especiais, não só você no dia, mas os seus padrinhos também. E isso, claro, serve para a daminha. Quem tem que pagar o vestido, a locação do vestido da daminha? A noiva. Então, a não ser que a mãe da daminha seja sua amiga, você tenha conversado com ela e ela tenha acordado com você que ela vai pagar. Então, mas você como noiva tem obrigação de fazer isso. E como eu disse, tudo é uma questão de conversa. Você conversa com ela e vê o que você vai receber de retorno. Agora, se você exige algo, você tem que estar preparada para arcar com esses custos. E o que você acha de convidar só os irmãos da noiva e do noivo para serem padrinhos? Eu acho uma solução muito boa para quando você está com um impasse entre vários amigos, você de repente tem uma turma muito grande, você tem bastante pessoas que você gostaria de convidar para padrinhos, e para reduzir o tamanho, né, desse cortejo ou a quantidade desses padrinhos, somente os irmãos seria uma boa solução, porque daí você não desagradaria ninguém, porque você tem a desculpa de dizer que só chamou os irmãos para padrinhos, né? E também fica de bom tom, porque os irmãos vão participar do cortejo ativamente. E nada melhor do que eles mesmos para acompanharem a sua vida de casal. Afinal de contas, eles vão inevitavelmente acompanhar a sua vida de casal. E se os noivos forem convidados para serem padrinhos de outros noivos, eles devem retribuir esse convite? Quando você é convidado para ser padrinho de um casal, é porque você faz muito sentido na vida dessa pessoa, você é inspirador para ela e ela quer você como parte dessa nova vida. Às vezes, isso não é recíproco. Então, você tem que tomar esse cuidado de nunca fazer nada por obrigação dentro do seu casamento. Afinal, é o teu grande dia. O obrigatório é você ser
realmente realizada no seu casamento. É você fazer uma cerimônia com que você faça as melhores escolhas e tenham pessoas do seu lado que vão te acompanhar e que fazem sentido dentro da sua história. E quando a pessoa se convida para ser madrinha ou padrinho? Acontece. É uma situação muito constrangedora, mas os noivos têm que desconversar, entende? Volta àquela história, às vezes a pessoa acha que é amigo, mas não é, entende? Então, ou aquele parente que faz questão de ser, né? Eu já ouvi muitos relatos, mas a pessoa tal me ajudou demais. E sempre disse que quando eu casasse seria meu padrinho. E agora? Nem a noiva nem conhece, ou o noivo às vezes nem conhece a pessoa, mas lá atrás. Então, mas você tem que ver isso. Atualmente essa pessoa faz agora ainda sentido na sua vida. Ela faz parte, porque coisas passam, né? Pensamentos passam. E você tem que ver o que faz sentido como casal, como você e seu noivo. O que você escolheria para acompanhar a vida dois, né? Mas é uma situação bem difícil mesmo, só que a melhor escolha é você desconversar e sem ser deselegante, porque se a pessoa está dizendo isso é porque ela gosta de você, jamais alguém iria querer ser padrinho do seu casamento sem gostar, sem ter um apreço. Então você tem que ser, claro, gentil com a pessoa, mas desconversar e de repente deixar para um outro momento, conversar com a pessoa quando viu o casamento passou. Eu tenho uma dúvida muito grande agora. Em caso de destination wedding, sim, os noivos devem pagar a passagem, a hospedagem dos padrinhos? Olha, é bem usual que pelo menos a noite do casamento, o dia do casamento, onde eles são obrigatórios a estar, que os noivos paguem por isso. É como eu disse anteriormente, se você obriga alguma coisa, você tem que pagar por ela. Mas, normalmente nos destination weddings, as pessoas convidam bem poucos padrinhos. Justamente porque normalmente é um lugar distante, nem todo mundo tem condições financeiras para se deslocar até lá ou se hospedar no resort ou no lugar que você destinou para isso. Então é legal que você converse com eles e sinta isso, se eles podem ou não pagar, ou deixe claro numa forma de uma brincadeira que eles vão ter que pagar pela hospedagem deles lá, mas sinta o clima. Mas o dia do casamento, pelo menos, as despesas com buffet, com alimentação, é claro, tudo isso você que vai ter que pagar. Agora, o translado deles, né, as passagens, ou até mesmo maquiagem, roupa, essas coisas, não. Eles têm que pagar, claro, como todo casamento normal. E a quantidade recomendada de padrinhos no altar? Eu tenho uma grande dúvida, porque varia muito, a gente vê variar nos casamentos, não tem sempre um número certinho. O ideal seria mesmo um casal de cada lado, que é o que faz sentido no casamento. Você não precisa de mais de um casal de cada lado. Em qualquer religião, em qualquer situação, ano civil, você é obrigatório ter uma pessoa de cada lado, ou um casal de cada lado. Mas eu vou te dizer assim de uma forma mais coerente, tá? Tudo bem, um casal é muito pouco, né, Sabrina? Então, vamos colocar 3 casais de cada lado. Seria um número interessante. Eu já fiz casamentos com 20 casais de cada lado, 18 casais de cada lado. E é bem complicado, porque assim, Fer, os padrinhos, eles têm que se sentir especiais, igual eu acabei de falar para você na pergunta anterior. Mas, quando tem muita gente como padrinhos no cortejo, eles se sentem só mais um. Se é essa a intenção, se é isso que você quer passar para os seus padrinhos, que você é apenas mais um no meu cortejo, no meu casamento, então beleza, você convida 15 casais de cada lado, né? Mas se você quer fazer os seus padrinhos se sentirem especiais naquele dia, então você convide o mínimo possível, porque é sinal que eles foram selecionados dentre tantos amigos para te acompanhar durante a vida 2. Então, isso é o sentido. Casamento, a gente às vezes tem algumas religiões, até é tradicional chamar vários casais de padrinhos.
se torna tradicional, na verdade, não que seja tradicional, porque todas as noivas chamam lá a igreja quase toda para casais de padrinhos, aí aquele cortejo de 40 minutos. Mas, como eu disse, esses mesmos casais acabam sendo padrinhos de quase todos os casamentos dentro daquela igreja. Então ele passa a ser só mais um dentro do seu casamento. Convidar padrinhos somente para ganhar presentes não é interessante. O que você precisa entender é o sentido, que a gente vem falando desde o começo desse podcast, o sentido de se convidar um casal de padrinhos. Obrigada então, Sá. Obrigada a você que está nos acompanhando no episódio de hoje do Agora e Para Sempre. Não esqueça de seguir em todas as plataformas digitais. Obrigada, Fernanda. Agradeço pela companhia, agradeço você, noivinha. Lembrando que o que nós falamos hoje é muito importante, os padrinhos e as madrinhas no casamento. Convide-os com amor, convide-os porque eles são importantes na vida de vocês. Não convide padrinhos e madrinhos somente porque é obrigação, porque o pai e a mãe pediu, porque o tio vai ficar chateado. Convide realmente quem você quer para acompanhar a sua vida de casal. E não esqueçam que estamos sempre aqui às quartas-feiras, às 13 horas, trazendo um assunto novo e bacana para você. Um grande abraço e até o próximo.